pouco mais de 6 metros de distância. A atleta britânica, dá para perceber que a TV britânica está trazendo as imagens exatamente dos atletas da casa, né? Está dando prioridade para os atletas da casa nesse momento desse Super Grand Prix de atletismo direto do Crystal Palace de Londres. 5,96 metros, se aproxima, não, 6,08 metros, né? Agora o terceiro salto, ultrapassa os 6 metros, fica feliz a Louise Hazel. Estamos acompanhando agora Phillips Agbo, britânica, de 22 anos, já saltou esse ano para 6,18. Fica ali mais ou menos os 6 metros de distância. O salto da atleta britânica. Os dois principais nomes dessa prova até agora do Super Grand Prix de Londres, a Kelly Sutherton, atleta da casa, e também a Fumijimo dos Estados Unidos. Aí a Agbo recebendo algumas orientações do técnico após esse terceiro salto, que foi para 5,96 metros, passa a ser o melhor salto dela. Não queimou nenhum dos 3 saltos até agora, são 6 saltos para cada atleta nessa primeira fase da competição. 6,79, tá aí a marca da Kelly Sutherton, que foi a melhor marca em carreira dela. 6,79, a marca anterior tinha sido de 6,68, atleta de 31 anos que está tentando melhorar, passa a ser um dos nomes também cotados para uma possível final olímpica nos Jogos Olímpicos de Pequim. Mas a gente lembra aqui das atletas que vem obtendo grandes resultados esse ano no salto em distância: Lyudmila Kolchanova da Rússia, Naide Gomes, a portuguesa, Maureen Maggi, a brasileira, e aí a Sutherton com 6,79, Fumijimo com 6,58, são as duas primeiras, e Didi Johnson dos Estados Unidos com 6,32. É o resultado até agora do salto em distância no feminino. Aí no chamado 4 Event Challenge, né? Os 4 desafios, desafios que fazem parte desse Super Grand Prix de atletismo. Aliás, todos esses eventos que acontecem no verão europeu, valendo pontos para a final do Tour Europeu, que acontece esse ano em Stuttgart, na Alemanha, entre os dias 13 e 14 de setembro, e no final com uma premiação de 3 milhões de dólares para os atletas que conseguirem aí os melhores resultados. Os 7 melhores de cada prova vão para essa finalíssima em Stuttgart, né, Robson? Exatamente, e pontuam também para a Golden League, porque os atletas que estão competindo no Super Grand Prix, alguns deles não têm pontuação necessária o suficiente para estar competindo na Golden League. Então eles têm que pontuar, realmente estabelecerem pontos necessários para que eles estarem entre os 16, 8 ou 16 melhores. 3 milhões de dólares para os atletas conseguirem esse resultado de cada prova, vão para essa finalíssima em Stuttgart, né, Robson? Exatamente. Essa já é a prova do arremesso de peso, né? No arremesso de peso, que traz Adam Nelson, que esse ano já arremessou 22 metros e 12 centímetros e tem como melhor resultado 22 metros e 51 centímetros. E o Rizzi Hoffa, que é um grande adversário do Adam Nelson, os dois americanos, que esse ano já arremessou 22 metros e 10 centímetros e tem como melhor resultado 22 metros e 43 centímetros. Lembrando que o recorde mundial pertence a Randy Barnes, com 23 metros e 12 centímetros, conquistado em dia 20 de maio de 1990. Aliás, o Adam Nelson e também o Rizzi Hoffa, né? Os dois classificados para os Jogos Olímpicos de Pequim. Entre os atletas americanos, disputaram a seletiva, que é sempre muito dura, né? Muito difícil. E eles estão classificados, os dois estão classificados. Aí o Dan Taylor, outro americano, atleta de 26 anos. O Dan Taylor, que já arremessou na carreira para 21 metros e 59 centímetros. E tem como melhor resultado esse ano 20 metros e 85 centímetros. A técnica do giro.
que é uma técnica já utilizada a partir da década de 90, final da década de 90. Antigamente os atletas faziam o que a gente chama de arrasto. Eles arrastavam os pés, encaixavam na borda do círculo, que tem aproximadamente 2,10 metros de diâmetro, aquela borda onde eles não podem pisar, não podem passar, e 2,85 metros. A técnica do giro, que é uma técnica já utilizada na década de 90. Antigamente os atletas faziam o que a gente chama de arrasto. Eles arrastavam os pés, encaixavam. Quer dizer, soltar o peso na hora certinha, além do giro ter que ser bem veloz, né? Faz toda a diferença. Você observa que o giro acaba sendo mais que serve como um impulso também para os atletas. Alguns utilizam muito bem esse tipo de técnica de arremesso, outros nem tanto. Você observa que alguns atletas, por exemplo, nesse caso aí, o atleta faz o giro um pouco lento demais. Ele acaba fazendo a última fase do giro muito lento. Então o implemento acaba saindo um pouco com pouca força, com pouca velocidade, para atingir uma marca muito melhor. Bom, vimos o Dan Taylor, vimos o Rutger Smith da Holanda, esse que você vê aí, arremessou para 19 metros e 98 centímetros. Foi a primeira tentativa dele de 6 arremessos também, que cada atleta tem direito nessa prova. E o recordista do estádio, dessa competição do estádio, é o Riese Hoffa, que está na prova com 22 metros e 43 centímetros. O Riese Hoffa será o último atleta a realizar o seu arremesso, seu primeiro arremesso. Que é inclusive o resultado que ele conquistou no ano passado, nessa mesma competição, no ano passado, no dia 3 de agosto. Olha aí a saída para a milha, hein? Milha 1.609 metros, mais especificamente. Um pouquinho mais de 1,5 km, portanto, nós temos aí a milha sendo disputada nesse Super Grand Prix de Londres, como tradicionalmente acontece nos eventos na Inglaterra. Sempre temos muitos britânicos disputando essa prova e sempre com bons resultados, né, Robson? E um nome que se destaca aqui na lista de entrada dos atletas que estão competindo é Bernard Lagat, que acabou o atleta americano que venceu a prova dos 5 mil metros nos Estados Unidos, é o titular da prova nos Estados Unidos e vai estar fazendo parte dessa prova da milha. Por quê? Aí alguns perguntam, mas ele corre 5 mil, vai correr a prova da milha? É para apurar a velocidade. Alguns atletas utilizam provas mais curtas, mais velozes, para poder apurar a velocidade e para poder entrar melhor em forma, chegar tão bem na capacidade aeróbica, ou seja, a capacidade cardiopulmonar estar muito bem, e um pouco da velocidade, aprimorar essa velocidade, porque no final faz toda a diferença. Uma prova como 1.500, 5.000, que exige do atleta tanto um pouco da capacidade aeróbica quanto da velocidade para os últimos 150 metros. Bom, já que essa pista tem 400 metros, são 1.609 metros, a milha, então um pouquinho mais de 4 voltas, na verdade, é o que acontece nessa prova aqui, a milha. A gente tem o Gideon Gatimba, queniano de blusa azul, que vem na segunda colocação, número 14, e o Bernard Kiptum, também do Quênia, os dois já abrindo uma boa vantagem. Podem ser também os chamados pacemakers ou coelhos, que vão ditando o ritmo veloz no início da prova. Para a gente ser ser bem correto, tem a largada de 400 metros. Nós temos mais 9 metros além dessa largada e os atletas partem dali. É uma prova muito interessante, uma prova que os britânicos têm uma tradição. Steve Cram, Steve Ovett corriam muito bem essa distância. O Sebastian Coe até corria muito bem essa distância. Foi uma distância que inclusive os próprios britânicos acabaram estigmatizando essa prova, deixando ela um pouco mais charmosa em função de eles estarem sempre se preparando, correndo essas distâncias. Porque alguns corriam a prova do 1.500, outros corriam a prova do 800 metros. Então, para haver um tira-teima, eles acabaram criando a prova da milha para que os atletas fizessem um tira-teima, exatamente para saber, para não ficar uma coisa meio desconfortável, um ganhando 800 e fazendo chacota com o outro, e o outro vencendo 1.500 e tirando chacota do que corre 800. Olha, acabamos de ver também o Andrew Bradley, hein? Bradley, ele que vem com o número 9, é atleta da casa e tem o melhor tempo do ano com 3:49:38. Está aí o sino. Os últimos 1.200 metros, Bernard Lagat também está ali no bolo.
Todo mundo pronto para tentar vencer. O segundo coelho também já saiu da prova. E agora esses que estão aí vão brigar pela vitória. Olha o Lagat no meio. A gente tem também o Andrew Baddeley, britânico, com a número 9. Vem na terceira colocação até agora, tentando escapar um pouquinho Shedrack Korir, do Quênia. E o Baddeley, nesse momento, assume a segunda colocação. Melhor tempo do ano para o britânico. Vale a torcida do público, da torcida do Crystal Palace em Londres. E o Richard Argabush tem o melhor tempo. Agora, os que estão aí vão brigar pela vitória. Olha o Lagat no meio. A gente tem também o Andrew Baddeley, acabou a número 9, vem na terceira colocação até agora, tentando escapar um pouquinho Shedrack Korir. Olha os finais aí, o Baddeley vem para tentar a vitória nos metros finais, ele fica na segunda colocação, a vitória do Shedrack Korir, do Quênia. Grande prova do Korir, uma prova inteligente, uma prova em que ele soube utilizar do coelho, do pacemaker no momento certo, atacou a prova no momento certo, não dando a menor possibilidade dos seus adversários se aproximarem. É claro que a grande preocupação do atleta que corre na frente é tentar ele ter focado. Depois que o coelho sai, ele acaba ficando sozinho muito tempo. E aí você percebe que o ataque foi feito, ele conseguiu se manter ali numa distância de aproximadamente 1 metro, abriu no momento certo, atacou a prova no momento certo, e isso deu resultado. Ou seja, o atleta acabou correndo um mínimo, uma distância mínima, correndo sempre por dentro, enquanto os outros atletas abriram uns para a raia 2 e outros quase para a raia 3, que foi o caso do Lagat, que abriu para a raia 3 e tentou de todas as formas, mas não conseguiu alcançar o primeiro colocado. Lagat ficou na terceira posição, a segunda colocação para o britânico Andrew Baddeley, que quase alcançou nos metros finais o Shedrack Korir, mas deu realmente o queniano Shedrack Korir com a número 11. Aí mais uma vez a chegada dos 3 atletas forçando no final. Você vê a careta do Baddeley tentando alcançá-lo no finalzinho, metros finais, mas olha, se tivesse mais uns 50 metros de prova, provavelmente ele ultrapassaria, conseguiria a primeira colocação, mas deu mesmo Shedrack Korir, atleta de 29 anos. E eu vou mais longe. Se o atleta britânico não tivesse ficado preocupado com o atleta americano que vinha abrindo pela raia de fora, se ele tivesse tacado a prova ali na altura dos 110 metros, um pouco mais cedo, conseguiria um êxito melhor nessa prova. No finalzinho, metros finais, mas olha, se tivesse mais uns 50 metros de prova, que já conseguiu o tempo na carreira de 3:50 e 49, que foi obtido esse ano, foi o melhor tempo da carreira dele. A gente continua vendo também o salto com vara no feminino. Já fica a expectativa para a gente acompanhar a Helena Enzibaeva, da Rússia, a própria Fabiana Murer também, a brasileira. Mas nós vamos para o intervalo rapidinho, daqui a pouco tem mais para vocês. Sport TV é o canal campeão. Estamos de volta, olha a brasileira aí, ó, Fabiana Murer, hein? Participação brasileira, a única brasileira a participar do Super Grand Prix de Londres de atletismo, e ela consegue passar com facilidade. Fabiana Murer, do Brasil, no salto com vara, ela que já tem esse ano a marca de 4,80 metros e acaba de ultrapassar na segunda tentativa os 4,65 metros, né? A Fabiana, de alguma forma, ela vem oscilando muito o resultado. Ela já chegou o momento dela começar a conseguir se manter no nível. Ela foi conversar com o Elcio Miranda, que é o técnico dela, mas ela se manter num nível um pouco mais 4,80 e acaba de ultrapassar na segunda tentativa os 4,5 metros, né? Mais pesada, inclusive para poder disputar contra seus adversários. De uma forma, ela vem a saltar com 4,70 metros. E aí estamos vendo Stacy Dradila, dos Estados Unidos, campeã olímpica em Sydney 2000, né? A americana, que acaba de saltar também 4,55 metros. Saltou, foi a terceira tentativa dela para 4,55. E a Fabiana Murer também. Foi a segunda tentativa para 4,55. A competição ainda está nos 4,55 metros. E nesse momento, né, é bom a gente lembrar, Helena Enzibaeva nem começou a participar. A Helena Enzibaeva, ela que é a recordista mundial da prova, só começa a entrar na prova quando já está em 4,70 metros, aproximadamente assim.
Mais uma atleta saltando também para 4,55 metros. E foi a Tatiana Polnova, da Rússia. Aí já conseguiu 4,55. Fabiana Murer também. Estamos vendo a relação das atletas da prova dos 3.000 metros com obstáculos, que acontece daqui a pouquinho. Hoje tem Diego Armando Maradona na tela do canal Campeão, é isso mesmo. Maradona defende a Argentina contra o Paraguai em desafio de showball. Argentina de Maradona contra o Paraguai, hoje, 11h30 da noite, no Sport TV. Falando em futebol, você percebe que o Ronaldinho está mais feliz, né? Está mais contente de estar. Está mais falante até, está mais Robson. falante, está mais feliz. Eu acho que a transferência dele do Barcelona para a Itália está fazendo muito bem a ele e está na seleção brasileira. Ser o atleta da seleção brasileira, o ícone a ser o modelo, né, a ser copiado pelos atletas mais novos, está fazendo muito bem a ele. Eu acho que a seleção brasileira, o Dunga, vão fazer muito bem ao Ronaldinho nesse retorno por cima, triunfal desse grande atleta. Prova agora feminina, 3.000 metros com obstáculos. A transferência dele do Barcelona para a Itália. Dos saltos, no caso, e 7 passagens pela água, né? Que as atletas, no caso, vão ter que fazer. E são 5 saltos por volta, na verdade, que os atletas fazem. E o salto sobre a água é sempre o quarto desse grande atleta. Prova cidade em vínculos. Pelo cansaço e às vezes por uma pequena desatenção. E eu acho que todas aí têm a oportunidade de fazer um bom resultado, mas tem que esperar. E vamos à largada. Aí a largada da prova dos 3.000 metros com obstáculos. Você acompanhando, você vê que no início ainda as atletas não vão passar por obstáculos. Só a partir da segunda volta que vão começar realmente a ultrapassar os obstáculos. Obstáculos aí que no feminino tem 76 metros. 62 milímetros. A prova dos 3.000 metros com obstáculos é difícil para as atletas, mas a sapatilha fica molhada. Literalmente molhada. Os atletas que passam pelo fosso, né? Eles acabam, alguns atletas no masculino eles já estão passando fosso, já como passam a barreira no 110 metros com barreira ou no 100 metros com barreira. Mas no feminino elas ainda utilizam o próprio obstáculo para se impulsionar e tentar alcançar uma distância um pouco maior sobre o fosso para que não se molhem muito, né, durante a prova. É uma prova que se a atleta tocar no obstáculo, quem cai é atleta diferente das provas de 110 metros com barreiras no masculino ou 100 metros com barreiras no feminino, enfim, 400 com barreiras, que quando o atleta toca no obstáculo, quem cai é o obstáculo, mas nesse caso aí dos 3.000 metros com obstáculos, não. Aí quem cai é o atleta, porque realmente é muito pesado ali o obstáculo. É uma prova que se a atleta cai, prova ainda, né? Diferente das provas de 110 metros com barreiras no masculino ou 100 metros com barreiras no gal, tem 9 minutos e 22. Quer dizer, elas vão se desgastar muito ainda antes de chegarem à reta final da prova. Brasileirão ao vivo do Sport TV. O São Paulo quer se aproximar da liderança e enfrenta em casa a Portuguesa nesse domingo, 5h30 da tarde para todo o Brasil, menos para os estados de São Paulo e Bahia, que vão ficar com Atlético Mineiro e Vitória. Bom, um ritmo conservador nesse início de prova ainda, né? É um ritmo extremamente conservador. Existe aí talvez um respeito pela prova. Eu acho que as atletas podiam estar correndo aí um pouco mais. Agora elas começam a acelerar um pouco o resultado, o ritmo da prova, dando uma espalhada por entre essas atletas. Aí a atleta que se contundiu, a atleta lesionada,
E ela, em princípio, ou ela levou algum pisão, ou então algum está correndo aí um pouco mais, porque ela saiu muito estranhamente, ela saiu da prova. Ela estava inclusive por fora, numa das raias de fora, e acabou na mesma hora que ela começou a sentir, mancou e imediatamente após saiu da prova. Continuamos com as seguintes provas em andamento, né? O salto com vara no feminino, o salto em distância no feminino e o arremesso de peso no masculino. São as provas de campo que estão acontecendo também nesse momento. E ainda hoje teremos também o salto em altura no masculino e o salto triplo no masculino. Falar em salto triplo, sempre lembrando aqui da contusão do Christian Olsson, sueco que foi campeão olímpico em Atenas 2004 e acabou se contundindo aí momentos antes dos Jogos Olímpicos, alguns dias antes. É muito duas de complicando também nesse momento. E ainda hoje teremos também o salto em altura. É muito que o atleta acaba sentindo uma tristeza muito grande, o país inteiro acaba sentindo uma tristeza muito grande. O Christian Olsson, que é um atleta que tinha muito qualificado para estar numa final olímpica no salto triplo. Na Estocolmo, 2 dias atrás, quando aconteceu. Aí momentos antes dos Jogos Olímpicos. O salto, o segundo, terceiro salto, ele já sentiu um tendão, já sentiu a perna e aí já abandonou a prova, já abandonou a competição. Com tudo isso, ele ainda saltou 17 metros e ficou em terceiro lugar na competição em Estocolmo. Então, acho que é uma perda realmente lamentável. Seria um grande teste para o Jardel Gregório, mas o Marion Oprea continua na competição, ele continua firme no propósito de tentar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, mas tem o Nelson Évora, que é um grande atleta de Portugal, que está saltando muito e que está se guardando, está se poupando exclusivamente para tentar estar competindo nos Jogos Olímpicos. Robson acabou de falar dos grandes adversários, né, do Jardel Gregório para os Jogos Olímpicos de Pequim. São todos nomes que contam para lugar no pódio em Pequim. Aliás, Jogos Olímpicos de Pequim acontecendo, o atletismo acontece a partir do dia 14, está chegando a hora, hein? Do dia 14 de agosto até o dia 23, no Estádio Olímpico de Pequim, o chamado Ninho de Pássaro, né? Custou mais aí de 500 milhões de dólares para ser construído. Foi a construção mais assim, que mais chamou a atenção dos Jogos de Pequim, foi exatamente esse Ninho de Pássaro, onde acontece também a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A partir do dia 8 de agosto, cobertura completa. Serão 5 canais para você não perder nenhum detalhe dos Jogos de Pequim. E nós teremos 45 atletas, 22 meninas e 23 meninos. Eu chamo de meninos, mas são 23 homens e 22 mulheres competindo nos Jogos Olímpicos no atletismo. Essa que é uma delegação que está levando 277 atletas, recorde absoluto de participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. Uma delegação do Comitê Olímpico já fechou essa conta, com certeza, e dita pelo Marcos Vinícius Freire, que essa é a delegação mais bem preparada da história dos Jogos Olímpicos. Ele que já está lá com o José Roberto Perinier, grande Perinier, uma pessoa que tem a logística toda montada na sua cabeça. A competição vai acontecer. Entender muito bem de tudo que está acontecendo durante os Jogos Olímpicos e passa tudo pro Marquinhos, que eu chamo de Marquinhos, mas é porque é força do hábito, é o Marcos Vinícius Freire. Nosso companheiro, né, Marcos Vinícius Freire, olha aí, ó. Última volta, em sininho da última volta sendo tocado, nós temos Ancuta Bobocel, da Romênia, vem na primeira colocação, junto com ela também a Matt McGarrigan, né? Roisin McGarrigan, da Irlanda, são as duas primeiras colocadas nessa prova dos 3.000 metros com obstáculos. Vamos ver quem tem mais resistência para esses metros finais. Vamos caminhando já para mais de 9 minutos de prova. Os atletas que têm tempos entre 9 minutos e meio, 9 minutos e 40, deve ser mais ou menos esse o tempo da vencedora da prova. 3.000 metros com obstáculos nesse Super Grand Prix de Londres, direto do Crystal Palace, ao vivo para você aqui no Sport TV 2. Última vez que elas passam na água e agora sim, hein? A irlandesa acabou
conseguindo um ótimo sprint, acelerou o ritmo, ultrapassou a romena Nkuta Bobocel e vem a irlandesa para vencer, Rising McGettigan. Vem para um pouquinho mais de 9 minutos e meio, metros finais, ela vai cruzar a linha de chegada com 9:33 e 76. Aí conseguindo 9:33 e 76, hein? E olha, aí a vencedora, a McGettigan, Rising McGettigan. Estamos vendo, olha, exatamente o momento em que a atleta acabou se machucando. Rapidamente ela saiu da prova, até para não forçar mais, né? Foi logo após ali o ataque no obstáculo, que ela sentiu alguma coisa no pé, na perna direita. E deu a impressão até de que seria a Jéssica Augusto, a portuguesa, né? Que acabou saindo no início. E aí você vê, depois que passou o último obstáculo da água, aí a irlandesa acelerou, Rising McGettigan, para conseguir a vitória. Esse foi o último obstáculo, você vê como ela se prepara, né? Para saltar o último obstáculo, porque nada pode dar errado nos últimos metros. Verdade. E aí ela cruza a linha de chegada. E ela acaba batendo o recorde do estádio. O recorde do estádio, que era de 10 minutos e 17 segundos, ela acaba batendo o recorde do estádio. Olha aí, Adam Nelson. Tá querendo muito a medalha de ouro olímpica. Adam Nelson, que bateu na trave 2 vezes. Tem 2 medalhas de prata em Jogos Olímpicos. O Adam Nelson em Sydney 2000 e também em Atenas 2004. Em 2004 em Atenas, Yuri Bilonov, da Ucrânia, foi o campeão olímpico, mas está aí o Adam Nelson, se classificou na bem difícil seletiva americana e é um dos nomes mais cotados para conquistar também uma medalha em Pequim. E do lado dele o Reese Hoffa, ó. Ele que tem uma larga experiência, já aos 33 anos de idade, tem como melhor resultado desse ano 22 metros e 12 centímetros, ele pode realmente fazer história nos Jogos Olímpicos, estar no pódio olímpico pela 3ª vez consecutiva, e isso pode dar ao Adam Nelson um status muito preterido pelos atletas americanos, porque todos querem estar nos Jogos Olímpicos, mas com certeza alguns poucos conseguem a medalha olímpica. Olha o Cantwell, 3ª colocação para ele, também americano. Christian Cantwell, é uma briga aí entre americanos, o Adam Nelson, Christian Cantwell e o Reese Hoffa, 3 americanos que estão entre os favoritos dessa prova no Super Grand Prix de Londres. Aí Reese Hoffa. Reese Hoffa, campeão mundial em Osaka 2007, ganhou a seletiva americana, foi o primeiro colocado na seletiva americana. Você vê o tempo correndo ali, é o tempo que ele tem para realizar o arremesso. Estamos revendo o arremesso de peso